Então aqui Paulo ele resume a função do ministério, né? O 11 ele traz consciência que Deus colocou esses 5 ministérios no corpo de Cristo. E no 13 ele fala do propósito desse ministério, que é aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. Então a gente precisa disso, né? Precisamos ser aperfeiçoados, que é o mesmo significado de equipados, né? Para que cada um possa desempenhar o seu serviço. E, infelizmente, assim, no sentido quase que geral, a igreja se tornou acomodada, né? Ela se torna as pessoas vêm como espectadores, vão para um dia de um culto, onde já está praticamente certo quem vai tocar, quem vai pregar, quem vai abrir, e a pessoa não participa. Mas domingo ela volta de novo, né? E ela não tem um crescimento, um aperfeiçoamento na palavra, não encontra os seus dons, e raramente quando as coisas são desenvolvidas, não se há muita certeza do que está sendo feito, né? Então, assim, o sinal de que um líder, um ministro do Evangelho está sendo bem sucedido, não é quando ele faz pela igreja, mas é quando ele aperfeiçoa cada membro para que eles façam, né? Eles encontrem o seu lugar no corpo de Cristo. Então é um trabalho indireto, não é exatamente um trabalho direto, né? Dá para entender isso? É um trabalho indireto, né? Então eu sempre falo que a função de um mestre não é simplesmente ensinar, mas é ensinar outros a aprender e ensinar para os outros. A função de um pastor não é só pastorear, mas é pastorear de maneira que o pastoreado possa pastorear outros. E assim sucessivamente, né? Mas a nossa tendência é o quê? Nós queremos ser pastoreados para ficar bem. Mas, às vezes, não crescemos ao ponto de passar a cuidar de outras vidas, né? Estão ficando cuidando de nós mesmos. E esse texto ele é muito interessante, porque fala dessa necessidade do aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, só tem edificação quando cada irmão e irmã está sendo treinado, ele passa a achar o seu lugar no corpo e ele serve. Até quando isso deve acontecer? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então existe um caminho aí, existe um processo, né? Nós não estamos ainda, não chegamos à unidade da fé de crer nas mesmas coisas relacionadas à Trindade, a Cristo e o seu propósito eterno. Não é que vai haver uma unidade relacionada às coisas que não são fundamentais. É muito importante a gente entender isso, né? Por um lado, Judas fala da fé que uma vez foi dada aos santos, nós temos que batalhar por essa fé. Então diríamos que isso são as verdades centrais da fé. É como os alicerces de uma casa, né? Você não pode mexer nos alicerces, nas colunas. Mas as coisas que não são fundamentais, você pode mudar uma cortina, uma janela, abrir uma parede, né? Então, assim, embora, estou falando na totalidade geral, né? A gente vê que quando os alicerces não são claros para todos nós, a tendência é a gente ter muito conflito nas coisas que nós não pensamos iguais. E aí a comunhão e o serviço fica baseado em coisas que hoje você vê de uma maneira, mas amanhã você pode ver de uma maneira melhor. Se você basear a sua vida nas coisas que não são fundamentais, você nunca vai progredir, nunca vai crescer. Porque hoje você discorda de uma coisa. Paulo fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. Mas depois que eu cheguei a crescer, eu deixei as coisas de menino para trás. Então a vida cristã é assim também. Tem coisas que nós não concordamos no momento, mas elas não são a base da nossa fé, nem da nosso reunir, nem do nosso servir juntos. Essas coisas podem ser revistas com o tempo e aperfeiçoadas com o tempo, né? Mas a unidade da fé é uma unidade a ser atingida. Então precisa ser muito trabalho e paciência diante do Senhor. E aí o versículo 14, ele diz assim, para que não mais sejamos como meninos, ou crianças arrastadas pelas ondas e levadas
para todo lado ou por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas que, pela astúcia, enganam ou induzem ao erro. Então você vê aqui o nível, a diferença do nível de menino para um nível de varão maduro. O menino, ele facilmente é levado de um lado para o outro, né? A gente, me refiro a nós, né? Quando nós somos crianças, a gente quer que o mundo gire em torno de nós. A família gira em torno de nós. O trabalho do pai seja em torno de nós. O almoço, a pintura da casa, o cachorro. Tudo tem que ser para que a criança se sinta bem. E ela não quer ser contrariada. Desde pequeno é assim, né? Você desmamar uma criança, a criança vai achar que você não ama mais ela. Então, quando nós somos meninos na fé, a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. E se não for do jeito que a gente quer, a gente fica chateado. Quantas vezes a criança, ou o jovem, o adolescente fala: eu também não vou comer mais. Eu vou embora dessa casa. Eu não gosto mais de você. Essas coisas assim de... Você não falou isso não, né, cara? Eu não faço mais isso, eu não quero mais não sei o quê, entendeu? A vida tá ruim, nada de novo. E sim, a gente sabe resmungar, né? Mas nós, como pais, às vezes erramos. Que a criança vai nascer e se não cuidar, toda a atenção agora do marido e da esposa vai para o filho. Antes de nascer, o marido já está em segundo plano, às vezes. E isso é um perigo. E depois, se a criança nasce, a tendência é ela ter o primeiro lugar. Isso está errado também. Ainda mais se dormir no meio do casal, né? E aí vai crescendo o casal vivendo a vida do filho, ainda que ele é importante, a criança é importante, mas tem que treinar os filhos para serem homens, porque um dia eles vão embora, eles têm que se tornar úteis na vida. Se a gente mima os filhos, eles dominam a gente pela emoção, pelo sentimentalismo, e um dia, quando os filhos vão embora, esses pais vivem uma vida amargurada porque eles nunca cultivaram o relacionamento marido e mulher com equilíbrio. Muitos casais, muitas famílias hoje, quando os filhos casam, vão estudar em outro lugar, eles entram em crise, não sabem viver, não conseguem viver juntos. Então a igreja tem isso também. Se a gente mimar os irmãos, eles nunca crescem, e a gente fica numa igreja voltada para si, que quase não prega o evangelho, não investe em pessoas novas. Nós estamos muito preocupados conosco, né? E a gente fica fazendo coisas para não entristecer ninguém. Isso está errado. Se você quer um lugar que não vai ser entristecido, o cristianismo não é o lugar para você. Porque o chamado do Senhor é: negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Então, às vezes a gente fala: vou procurar um melhor lugar para reunir. Ou vem essa tentação. O que isso significa para nós, né? Porque muitas vezes nós não queremos ser contrariados, né? Isso eu me refiro a mim mesmo, a todos nós, né? Então o chamado do Senhor é para a maturidade. Agora é claro, você sabe que uma família tem crises, né? De vez em quando, em casa, nem todo mundo acredita igual ou concorda, tem choro, tem contrariedade, fica triste uns dias, depois volta de novo. Quer comprar umas coisas, não dá tempo ainda. Sempre tem esse tipo de coisa, né? E os pais acham que os filhos acham que os pais são meio chatos, né? Cobra muito e tal, fica emburrado. Família tem essas coisas. Então, se entender que é o melhor para eles, né? Leva tempo. Mas a igreja também é assim. E aí Paulo está dizendo que nós precisamos ser treinados. Treinados para essa vida real, para deixar de ser meninos. Não ser levado pelos impulsos, às vezes. Não estamos sendo arrastados por vento de doutrina, mas estamos sendo traídos pelas nossas emoções, pelo nosso ego mesmo, né? É um perigo seguir a nós mesmos. Quando você segue você está muito mal acompanhado, né? Porque nós somos advogados, e aqui ele vai dizer, no lugar de seguir a nós mesmos, o versículo 15 fala o que nós devemos seguir. O que fala o verso 15? O que nós temos que seguir? A verdade. Temos que seguir a verdade em amor. Nossa emoção não é verdadeira. Nosso sentimento, nosso pensamento, nosso ego, nossas circunstâncias vão mudar, né? Você olha uma árvore, dependendo de uma época do ano, da estação, parece que ela morreu, não tem uma folha. Depois você volta cheio de folha, depois você volta cheio de flores, daqui a pouco tem fruto.
Você volta de novo, não tem mais nada. Quer dizer, são as estações também da vida. Se a gente for seguir as circunstâncias, tem árvore que você vai cortar e ela está viva. É que as folhas têm que cair, as folhas velhas, para nascerem novas folhas. Então a nossa vida é assim. Nós passamos por processos na nossa vida que o Senhor quer gerar frutificação, amadurecimento. Então ele fala, seguindo a verdade em amor. Lembra que o Senhor falou para Pedro? Pedro, quando você era pequeno, mais jovem, mais novo, você vestia a si mesmo e ia para onde você queria ir. Então lembrar disso. Mas disse que ia mudar uma coisa na vida do Pedro. O que o Senhor falou que ia mudar? Nesse texto, final do Evangelho de João. Quando você era mais novo, você se cingia e ia para onde você queria ir. Mas quando você já é velho... Quando você for velho... Alguém te... Assim como você fala, te dirá e te levará onde você não quer ir. Aí, ó, onde você não quer ir. Olha a diferença do mais novo, ele mesmo se veste do jeito que ele quer e ele vai para onde ele quer ir. Quando você for mais velho, outro vai tomar você pela mão, vai vestir você de uma maneira e levar você para onde você não quer ir. Essa é a diferença da maturidade, é que mesmo que a gente não quer, mas nós não vivemos para agradar a gente. Nós vamos honrar o Senhor com as nossas vidas e com as nossas crises, né? Porque ainda vão acontecer coisas que nós não gostamos. Mas a vida é assim. Uma vez o Haroldo Alter falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse que o caráter de uma criança ele é formado quando os pais levam elas a praticar as coisas que elas não querem, mas precisam fazer. Então elas aprendem a contrariar a si mesmas para fazer o que tem que fazer e não o que gosta de fazer. Porque se você cria uma criança para fazer só o que ela gosta de fazer, ela se torna escrava dela mesma. Ela vai ser o pior aluno, o pior empregado, o pior patrão, o pior marido ou a pior esposa, e está pavimentando o caminho para o inferno. Por quê? Porque a vida cristã não é uma vida de agradar a si mesmo. Então os filhos têm que aprender a fazer coisas que eles não querem, mas que é o melhor para eles. Quem gosta de ir no dentista? Quem gosta de tomar vacina? Eu não gosto. Eu estou um pouquinho mais de 30 anos, mas até hoje, quando eu vejo agulha, eu confesso para vocês que... não vou dizer que eu corro, mas eu já corri. Eu abri uma vez, eu fugi do consultório do dentista, né? Dentário, e eu fugi. Era jovem, fui embora. Até hoje, aquele barulhinho da máquina ali, meu amigo, se deixar, eu vou embora. Mas tem que ir, né? Então, a gente vê essas coisas que a Bíblia fala e sempre relaciona com família, porque é o seu caminho de uma vida real, uma vida verdadeira, né? Minha mãe, quando eu era garoto, chegava o Natal, o papai morreu, eram 7 filhos, éramos muito pobres. Ela nem esperava, ela falou assim, não tem festa, mas a despensa está cheia, não devemos nada a ninguém e está tudo em paz. Eu olhava, meus coleguinhas, cada um com presente e tudo, mas os pais estão endividados, né? Marido e mulher estão se separando, tem teto, tem um bocado de problema, né? E ali eu comecei a valorizar o que é a vida real. Você não querer aparentar que você tem uma vida boa para agradar as pessoas, sendo que na verdade aquilo não é verdadeiro. Então é muito melhor uma casa simples, onde a família está unida, todo mundo cooperando, e você tem paz e a aprovação de Deus, do que ostentar um estilo de vida que você não tem e por dentro está tudo arrebentado, né? Então a igreja não pode ser assim. Você quer ter um grande templo pintado, cada hora com um equipamento de som maior, uma fumaça, seja lá o que for, mas as famílias não estão alimentadas, os casais não estão saudáveis, os irmãos não estão crescendo, os nossos jovens não estão sendo preparados para a realidade com Deus e para uma vida pura, uma vida simples. A palavra está sendo, menosprezada, ou não há um crescimento. O bom é ter todo esse crescimento e ter um bom lugar para reunir todas essas coisas, né? Com exceção da fumaça, que eu acho que quando tem a presença do Espírito Santo não precisa ter uma presença só ilustrativa, né? Interessante que o irmão estava falando esses dias. Você lembra quando o Senhor trouxe o anjo da morte, o juízo lá no Egito? Então, diz que veio espessas trevas que era possível você quase que tocar nas trevas, né?
Deus é um Deus de luz. Aí você pinta a igreja de treva, tudo preto. É como se o juízo de Deus está vindo ali, porque Deus é um Deus de luz, né? Então, eu lembro que eu fui pregar num local do Rio, cheguei lá, era tudo preto, umas luzes vermelhas girando, uma fumaça subindo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, será que isso aqui não é uma discoteca? Eu falei, não, irmão, isso é a igreja. Aí tinha umas meninas, umas moçonas lá dos 20 anos dançando. Eu fechei o olho e botei a cabeça para baixo, porque a dança não fazia bem para um homem estar olhando aquele tipo de dança. Mas eu preguei lá, sabe, mais tadinho, deu dó. Então a gente tem que, assim, se não tem a presença de Deus, você tem que soltar uma fumaça, né? Você tem que ter algo que atrai as pessoas. O Tozer dizia que é muito difícil as pessoas congregar num lugar onde a atração seja só Deus, seja só a palavra de Deus. É muito difícil, né? Casamento também é assim. Se você ama o marido ou a esposa, junto com todas as outras coisas, se aquelas coisas faltarem, tem muitos casados que não vão suportar a crise, porque não é um amor realmente real, é um amor de interesse. E o casamento tem crise, né? É a crise que nos quebranta, nos aperfeiçoa, para sermos libertos de nós e atingir a plenitude. Por isso que no mundo hoje, as pessoas preferem um relacionamento sem muito compromisso, porque elas não querem ser contrariadas, não querem suportar a crise. Elas querem estar casadas ou juntadas, mas vivendo como se fosse solteiro. A primeira crise que vem, elas não suportam. Uma das coisas que eu fiz com os meus genros, ainda que não estão em grande escala, eu fiz de tudo para eles irem embora. E a Miriam uma vez chorou de um deles que eu mandei embora de casa. Vocês nem sabem disso direito, né? E agora, e se ele não voltar? Eu falei, é melhor que não volte, porque assim, o amor requer sacrifício. Se numa crise a pessoa não volta, não ama a nossa filha, é melhor que não case. Se for um sem vergonha, é melhor que vá embora de uma vez, e se ele ama, ele vai voltar. E a igreja é assim, a gente às vezes quer congregar, isso eu me refiro a todos nós, isso aqui nós várias coisas falamos ontem, mas não queremos compromisso, a gente quer viver como se fosse solteiro. Nós não estamos casados, a gente está amigado. Mas se você cobrar muito, então o casamento, muitas pessoas hoje não querem casar, elas querem ficar, né? Hoje é essa a situação. E um namoro sem data marcada de casamento, depois que já se conheceram, ele está fadado ao fracasso, né? Já é um mau sinal de que o rapaz não quer um compromisso sério, né? Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então aqui você tem a palavra crescimento. Deus quer que a gente venha crescer, não ser menino. Eu acho que a gente cansa de ser menino, né? É na hora da gente crescer. Crescer em tudo. Não é crescer nas coisas que eu gosto. É crescer em tudo naquele que é a cabeça. Não é crescer nas coisas que me fazem bem. Não é crescer simplesmente nas coisas que no momento são melhores para nós. Não. É crescer na cabeça. Só Ele é digno de confiança. Todas as nossas coisas vão nos trair. Não se iluda com isso. O mundo vai te trair, as pessoas vão te trair. Você mesmo trai a si mesmo. Quantas vezes a gente fica chateado com a gente, com autossabotagem. Por que eu fui fazer aquilo? Por que, meu Deus? Então você tem que desconfiar. Já chegou o momento de você se decepcionar com você algumas vezes? Ou você nunca se decepcionou? Acho que a Rafaela está rindo, acho que já não cai dele. Você fala, nossa, meu Deus, onde eu estava com a cabeça para falar aqui, eu estava nervoso, estava não sei o quê. Já aconteceu várias vezes. Mas todo mundo aqui já Bianca? Hã? Hoje de manhã mesmo já? Não, deixa. Então assim, não se iluda. Porque lembra que o Senhor falou assim, essa noite vai cumprir a profecia. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Aí Pedro olha assim e fala, Senhor, deve estar cansado, né? Ainda que todos te abandonem, eu vou contigo até o fim. Não vou te abandonar, não. Você, Pedro? Pedro, antes que o galo cante, 2 vezes tu me negarás. 3 vezes, né? Não. Contigo eu vou até a morte, eu vou até o fim. Quer dizer, autossabotagem. É uma pessoa que acredita, é um perigo você acreditar em você.
Então, tudo nessa vida vai nos trair. Até o cachorro, conforme for, dizem que é o melhor amigo do homem, mas pode ser que tudo na vida possa nos trair. E aqui mostra a única coisa segura que nós encontramos amparo e nunca seremos traídos, decepcionados, é seguir a verdade, verso 15, e crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Mesmo que todos falem que uma coisa é verdadeira, você não pode seguir aquilo se aquilo for mentira. Porque todo mundo está seguindo ou está falando, né? Você vê aquelas multidões seguindo Jesus, e uma vez ele falou assim: vocês estão me seguindo não simplesmente por causa dos milagres e da palavra, mas porque vocês viram milagres, vocês querem pão. Eles estão atrás de comida, atrás de cura. E o Senhor ficou chateado com eles. Eles não estão seguindo o Senhor em verdade, eles estão seguindo por interesse. Então, assim, multidão, uma grande multidão seguindo, não significa que estão seguindo a verdade do Senhor, né? Na hora que o Senhor começou a falar a verdade e corrigir, muita gente foi embora. E diz que até os seus próprios discípulos, né, no capítulo 6 de João, né, eles abandonaram Jesus, né? É um texto assim, bem difícil, né? Então, seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, tem que ficar claro isso. Nós somos chamados para seguir a verdade, deixar de ser menino, e é em amor. E aí vai haver crescimento, porque estamos crescendo em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. De quem todo o corpo, aqui tem um outro chamado, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Agora só quer que a gente ande bem junto. Consolidado, ajustado. Pela cooperação, segundo a justa cooperação de cada parte. Agora você vê cada parte se colocando para servir. Não um membro grande, não. Todos, cada um, e aqueles que têm mais experiência, devem ajudar até as crianças a encontrar um meio de servir, de serem úteis. Então as crianças crescem se sentindo inúteis. E é muito bom em alguns lugares ter a reunião das crianças. Mas quando é assim, nós vamos ter a reunião das crianças, por quê? Porque elas fazem barulho, porque elas são chatas, porque elas atrapalham. Então, você está induzindo a criança, quando crescer, ela não participar mais da igreja, porque desde o começo elas foram desprezadas. Isso não é o propósito da reunião das crianças. Nossas crianças sempre nos acompanharam desde pequenininho e procuramos criar alternativas para elas desenvolverem, né? Hoje a gente tem aqui um bom serviço, que é as crianças recitar os versículos bíblicos, estão lendo as histórias de biografia em casa, aqueles que estão praticando isso, né? Então, a justa cooperação de cada parte, ou seja, uma das coisas que nós tratamos ontem na reunião de varões, é essa cada parte encontrar o seu lugar, de não ser um mero espectador, aí vem domingo, só aparece domingo que vem. Não, igreja é corpo, é família, é comunhão, é serviço, é cuidar uns dos outros. Aí sim, poderá haver crescimento espiritual, né? E a gente citou um versículo se alguém puder ler, 1 Coríntios 16, 13. Acho que foi o Tibe que fez uma versão muito boa ontem. A King James, está com ela, Tibe? Diz assim, vigiar, ficar firme na fé. Seja ela como um homem, que seja forte. Uma outra versão diz: portai-vos como homens. Que coisa séria isso aqui. O homem assumir responsabilidade espiritual, postura de homem. O que Paulo está falando isso aqui? Vou ser muito breve com vocês. Teve uma crise grande na igreja em Corinto. Vocês sabem que é a carta que revela o maior problema de uma igreja, é a carta de Paulo aos Coríntios.
Paulo trabalhou 1 ano e 8 meses ali. Só que um dia informaram a Paulo que havia divisões na igreja em Corinto. Alguém lembra quem que avisou para Paulo? O nome da pessoa? Fui informado pelos da casa de Clói. E quem era Clói? Uma mulher. Começou o problema. Onde estão os homens? Quer dizer, uma mulher percebeu que tinha divisões, sabia que tinha. Os homens, como normalmente é próprio de um homem, esconde os problemas no lugar de enfrentar os problemas. Isso é nosso problema. Isso foi desde o Éden, né? Adão pecou. Adão, e o que a mulher que o Senhor me deu? Quer dizer, ele sai da frente e põe a culpa no outro. Ele não assume. Então ali tinha problema, estava dividida a igreja, e os homens não chamam Paulo, não. É quase para ir para o médico, né? Quando o homem estiver morrendo, e às vezes até morre, né? Ele vai para o médico, ou vai para o caixão. Porque se depender do homem, ele não vai para o médico. Ele foge, diz que está tudo bem. E aí uma mulher que fala para Paulo que estava essa situação. No capítulo 5, você tem aquele problema daquele jovem que estava pecando. E Paulo reclama que eles não disciplinaram aquele jovem. Então faltou liderança. Novamente os homens estão escondidos. No capítulo 6, havia problema entre eles de que o irmão estava levando o outro a juízo por negócio que fizeram e não deu certo. Aí Paulo falou que era uma vergonha já ter demanda entre eles. E ele fala assim: será que não existe entre vocês um homem sábio sequer para poder julgar entre seus irmãos? Não tem nenhum. Então você vê que era uma igreja grande, rica em dons espirituais, cheia de gente servindo. Olha, tinha muito movimento na igreja, só que era uma igreja menina. Aí Paulo pergunta: não tem um sequer? Todo mundo lembra que tem esse versículo, ou é melhor a gente ler? Você quer ler? It is assim: dare any of you having a matter against another, go to the law before the unjust, and not before the saint? Do you not have the saint? Do you not know that the saint shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the small matters? Ok, diz assim: porque um de vocês, tendo causa uns aos outros, levantar a lei diante do justo, e não diante dos santos. Vocês não saibam que os justos julgariam o mundo? E se o mundo seria julgado por vós, será injusto ou indigno julgar poucas causas? Esses são os até 2. Ele está falando, acho que verso 5, Alright, I speak to your shame. Is it so that there is not wise man among you, nor not one that shall be able to judge between the brethren? E eu falo para as vossas vergonhas, e isto, não há nenhum homem sábio entre vós. Tá vendo? É aí que eu queria chegar. Eles estão dizendo que são ricos, são mais maduros que Paulo, né? Cheio de dons, e tem muita coisa acontecendo. Paulo falou: mas não tem um só. Então, assim, não se empolgue com muito movimento, ainda que Deus quer que haja multidões. Mas você vê novamente a ausência de homem responsável se posicionando na igreja. Portai-vos como homens. O capítulo 7, o problema é sobre casamento. Ainda que eles eram ricos em dons, mas você vai encontrar Paulo respondendo questões sobre o casamento. Especialmente a questão da vida íntima entre marido e mulher. Como aconteceu numa reunião de pastores, eu respondi perguntas que eles fizeram numa caixa lá escondida lá. E muitas perguntas sobre vida íntima, muitos casais com problema, e eram pastores. Então, às vezes, parece que as coisas estão muito boas, mas há crise no casamento. E envolve problema de saúde também. E aí você vai encontrar vários problemas. Chegamos no capítulo 14, Paulo diz: as mulheres, ou as suas mulheres, como diz o grego, estejam caladas na vossa igreja. Eu não penso que ele está falando de todas as igrejas, porque não é decente que a mulher ensine, o ensinar ali com autoridade na igreja.
tomando liderança na igreja. E se elas quiserem perguntar alguma coisa, saber de alguma coisa, aí Paulo dá uma direção. O que elas têm que fazer se elas querem saber alguma coisa? Alto, Jonathan, como homem, porta-se como homem. Vá, Jonathan. Perguntar a seus maridos em casa. Ai, Jonathan, aí, ó. É isso. Tá vendo? O que manda fazer, então? Se as mulheres querem saber alguma coisa, faz o quê? Tá vendo o que Paulo está fazendo? Paulo está querendo restaurar o papel do homem no seu lar. E na igreja, do homem se posicionar como homem. Não, na minha casa, eu sou responsável por trazer a resposta de Deus, a oração, o sacerdócio. Aí se o homem não souber, então ele que pergunte aos obreiros. Seria indecente estar o casal e a irmã está fazendo muita pergunta e o marido está ali no mundo das estrelas. Né? Claro que existe Priscila e Áquila na Bíblia. Priscila estava muito além. Né? Mas a grande questão é que as mulheres não podem menosprezar os seus maridos e, por outro lado, os maridos não devem terceirizar o seu papel de ser cabeça na sua casa. A gente ter comunhão, responder uns aos outros, eu não vejo nenhum problema. De vez em quando a gente senta, todo mundo pergunta, as irmãs perguntam, não tem problema. Mas quando é uma questão de anular o marido, aí tem problema. Percebe a diferença? Às vezes a gente tem que responder para uma irmã, irmã, e o que o seu marido fala? Ah, o meu marido fala assim, assim, assim. Então não é melhor você seguir o que o seu marido falou. Quando ele é coerente, você não pode, assim, o servo do senhor também não pode se sobrepor ao marido de uma irmã. Mas novamente eu estou ressaltando aí, tudo isso que eu estou falando é porque, embora a igreja em Corinto teve problema de divisão e de carnalidade, o grande maior problema da igreja de Corinto foi a anulação do papel dos varões. E aí, porque você não tem os homens assumindo responsabilidade, as mulheres assumiram responsabilidade. E Paulo, quando diz assim, por acaso a palavra surgiu só no meio de vós ou para vocês? Para quem que ele está falando? É para as mulheres. Porque as mulheres estavam muito envolvidas, fazendo muitas coisas na igreja, ao ponto de ultrapassar a responsabilidade dos homens, e os homens estavam sendo anulados. E sobre isso, ontem nós mencionamos um dos grandes problemas que tem no nosso tempo, que é os homens não assumirem os seus papéis, sua responsabilidade, e as mulheres estão cada vez mais crescendo, e isso é louvável, no sentido das mulheres orarem mais, estudarem mais, se preocuparem mais com a vida espiritual, perseverarem mais na remuneração e etc. Mas a gente vê a necessidade de regular para que os homens assumam o seu papel. Aí o Jonathan tem algo a falar para nós sobre isso, né, Jonathan? Que vai ler algum trecho aí. Eu queria compartilhar com os irmãos que eu estou lendo aqui, eu recebi por parte do irmão Pablo, o conselho de ler esse livro aqui, que se chama Disciplinas do Homem Cristão. Eu li agora bem pouco, mas no que eu li tem muito a ver com o que o sogro tem falado, com o que a gente falou ontem na reunião de varões e com o que o sogro tem falado hoje, compartilhado aqui conosco. E é justamente sobre isso, que o homem precisa se posicionar como que ele é, como homem, em meio da igreja, em meio da sua família. E aqui no que eu já li, eu queria compartilhar algumas coisas que chamaram muito a minha atenção, porque na verdade a gente pensa que servir somente agora na nossa época, mas a gente vê também que isso já acontecia desde antes, desde a época dos apóstolos. Então, o livro vai falar no total de 18 disciplinas nas que o homem tem que se exercitar. Eu apenas vou na segunda disciplina. A primeira disciplina fala sobre a santificação, que o homem tem que se disciplinar na sua santificação, e a segunda disciplina ele está falando sobre a pureza. Mas na primeira disciplina da santificação, o irmão está falando que normalmente, e agora nos nossos tempos que a gente tem essas pesquisas, essas estatísticas, mostra que as mulheres em verdade são mais disciplinadas, são mais fervorosas, são mais buscam mais
o Senhor, leem mais, e que muitas vezes os homens simplesmente falam que não, que é assim, que as mulheres são mais disciplinadas e que não têm o que fazer, mas não deve ser assim. O homem precisa se posicionar como a cabeça, não somente na igreja, mas também na casa, e tomar essa posição que a mulher está tomando, que não deveria ser a mulher, senão que, e também não é para que a mulher então se relaxe e deixe para de ser assim, senão que o homem precisa ser igual e ainda mais do que a mulher. E aí o irmão coloca os exemplos de dois versículos. Um desses versículos está em 1 Coríntios 9, 25, 27, quando ele está falando sobre, na verdade tem dois versículos que ele está falando sobre algo parecido, né? Que seria Hebreus 12 e 1 Coríntios 9, 25, 27, onde ele está falando de correr a carreira, né? E aí ele assim, simplificando bastante o que ele fala que quando ele coloca meio que em Coríntios ele coloca essa analogia dos atletas, né? Quando os atletas eles têm que correr, eles têm que ser muito disciplinados. Os atletas não podem fazer qualquer coisa que possa afetar seu desempenho. Aí ele fala que ele coloca o exemplo dos atletas, que os atletas quando eles vão correr uma carreira, eles têm que se abster de muitas coisas, de muitos alimentos, eles têm que ter um bom sono, eles têm que ter uma disciplina para ter um bom desempenho na sua carreira. E lá em Hebreus, ele fala disso também. Corramos com paciência a carreira. Sim, mas ele fala de uma outra palavra que acá, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Então esse peso é o mesmo que o Paulo está falando lá em Coríntios. Se abstendo de qualquer coisa que possa nos atrapalhar. Então esse aí lembra alguma coisa que o irmão falava aí no livro, que essa palavra no grego é suor, como que se fala? É tipo como que um suor muito forte, meio que um esforço muito grande que nós temos que fazer. Não é uma coisa simples, é uma coisa que requer esforço, que requer suor, o poder nos santificar, o poder ter essa disciplina. Aí o irmão começa falando primeiro sobre essa disciplina, porque nós precisamos, em verdade, ser esforçados. Não simplesmente esperar que alguma coisa aconteça, que amanhã eu vou ser melhor, que algum dia eu vou ser mais disciplinado, que algum dia eu vou separar meus tempos para fazer meu devocional, que algum dia eu vou conhecer bem a palavra, vou ensinar a minha esposa, não. Senão que a gente precisa se disciplinar, a gente precisa se esforçar e a gente precisa crescer nessa primeira disciplina da santificação, e na segunda, que seria da pureza. Algo que me chamou também muito a atenção é que o irmão coloca o exemplo de Davi. Como Davi, ele nunca deixou de ser, né? Bom, pelo que eu entendo, ele nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, ainda depois do seu pecado. Mas como que tudo na vida dele mudou depois de que ele cometeu esse pecado. Então aí o irmão primeiro começa, o irmão como se fala o nome? Nomeia 4 coisas que fizeram que Davi tivera uma degeneração na sua vida. Ele começa por dessensibilização, relaxamento, fixação e racionalização. Quando ele fala de dessensibilização, é porque o Senhor já tinha falado desde o Antigo Testamento que cada homem somente pode ter uma mulher. Mas a gente vê até hoje que lá na cultura deles era comum que os homens pudessem ter mais de uma mulher. Mas o Senhor já tinha falado que cada homem precisa ter somente uma mulher. Então, existem coisas legais
como o mesmo Paulo fala, né? Que tudo me é lícito, mas não tudo me convém. Em espanhol fala que não tudo me edifica. Então, tinha muitas coisas que são lícitas, mas que a gente conhece e entende que essas coisas não podem não deveriam ser normais ou comuns entre nós. E esse foi o caso de Davi. Davi perdeu essa sensibilização de que Deus já tinha falado que ele podia somente ter uma mulher, mas como era legal nessa época que ele pudesse ter várias mulheres, ele perdeu essa sensibilidade e ele começou a ter concubinas, ele começou a ter mais de uma mulher, ele começou a ter um harém, se fala harém também, de mulheres. Então esse foi o primeiro ponto da sensibilização. E o mesmo acontece conosco hoje em dia, que hoje em dia é lícito a gente não sei, assistir TV, assistir séries, assistir filmes, sair, não sei, um monte de coisas que são lícitas hoje em dia, mas não tudo convém, né? Ter amigos do mundo, qualquer coisa, mas não tudo convém. E isso foi o que aconteceu com Davi. Primeiro, essa desensibilização, e assim acontece conosco hoje, né? Que nós também às vezes perdemos essa sensibilização de tantas coisas que são lícitas, mas que não nos convém. O segundo ponto, que seria esse relaxamento, foi que, como Davi já tinha tido tanto sucesso nas suas batalhas, nas suas guerras, ele precisou de parar de sair com o exército para pelear as batalhas, e ele deixou tudo nas mãos de Joabe, né? Então foi nesse relaxamento que ele parou de fazer o que ele devia fazer, e ao invés disso ele ficou relaxado na sua casa, ele foi passear no terraço, e foi aí quando ele viu Betseba. E então aí vem o quarto ponto, que seria a fixação. Ainda que ele estava relaxado, ele precisaria estar firme nos assuntos do Senhor. Então, quando ele viu a Betseba, ele instantaneamente deveria ter olhado para outro lado, ele deveria ter voltado, ele deveria ter saído de lá. Mas a fixação fez que ele, ao invés de tirar seus olhos, ele olhou uma segunda vez e ele ficou olhando. E aí foi quando começou a gerar todo esse pecado dentro dele. E o quarto ponto, que seria a racionalização. Que foi então quando ele, sabendo que era pecado, ele queria encontrar qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer excusa para poder seguir adiante com seu pecado. Então ele começou a pensar assim, até os servos falaram para ele, né? Essa Betseba, mulher de Urias, filha de... Então os mesmos servos de Davi já colocaram para ele: olha, ela tem marido, seria ilícito você ter essa mulher. Então foi quando ele começou a pensar dentro de ele mesmo: mas Urias, será que ele é muito bom no exército, mas será que ele é assim bom como marido? Será que olha, essa mulher passa um monte de tempo sozinha? Será que ele não precisa de outro homem? Ele começou a raciocinar, né? Ele começou a racionalizar o pecado dele, até o ponto que ele quebrou os mandamentos. Já para finalizar, queria ler isso para vocês, que me parece bem forte. Fala: um ano depois, Davi se arrependeria ante a demolidora acusação do profeta Natã, mas as tristes consequências já não podiam ser desfeitas, como sempre ficou demonstrado. Foi a quebra do 10º mandamento, relativo à mulher do próximo, que levou Davi a cometer adultério, quebrando assim o 7º mandamento. Então, com o objetivo de roubar a esposa do seu vizinho, quebra o 8º mandamento. Ele cometeu assassinato, quebrando o 6º mandamento. Quebrou o 9º mandamento ao prestar falso testemunho contra seu irmão. Tudo isso trouxe desonra para seus pais, e assim quebrou também o 5º mandamento. Assim, ele quebrou todos os 10 mandamentos, os 6 que se referem a amar o próximo como a si mesmo, do 5º ao 10º, e os 4 primeiros por desonrar a Deus.
O reinado de Davi despencou a partir de então a respeito do seu salutar arrependimento. Seu bebê morreu, sua bela filha Tamar foi violentada por seu irmão Amnon. Amnon foi assassinado pelo seu irmão Tamar, Absalão. Absalão passou a odiar tanto seu pai Davi por sua baixeza moral, que liderou uma rebelião sobre a tutela do ressentido avô de Betseba, Aitofel, e o reino de Davi perdeu o sorriso de Deus. Seu trono jamais recuperou a antiga estabilidade. Então a gente vê como que, por conta que ainda um homem como Davi, que a gente vê que em verdade é uma referência, como que ele simplesmente por não se posicionar, por não se portar varonilmente, por não se disciplinar, como que ele passou a estar na cumbre, como se fala cumbre? No topo? No topo. No quê? Topo. Topo. No topo do seu, vamos falar, do seu ministério a ter todas as degradações na sua vida. Então, eu encorajo os irmãos até seria bom os irmãos também pudessem ler esse livro, de como que nós temos que nos disciplinar, somente fazendo um reconto rápido das disciplinas, que a gente às vezes meio que não percebe, mas ele começa a disciplina para a santificação, na pureza, no casamento, na paternidade, na amizade, na mente, na devoção, na oração, no louvor, na integridade, na língua, no trabalho, na igreja, na liderança, na contribuição, no testemunho, no ministério, e no final ele fala da graça da disciplina. Então eu acho que seria um bom livro para não aceitar isso como normal, que as mulheres sejam mais disciplinadas que os homens. E não estou falando que isso seja errado, porque se não fosse pelas mulheres, muitas igrejas já teriam acabado. Como Coríntios, né? Se não fosse pelas mulheres de Coríntios, Coríntios já nem existiria e estaria pior do que estava. Mas a gente vê que isso traz consequências, isso meio que muda a normalidade das coisas, né? Que as mulheres tomem o papel do homem, que as mulheres se posicionem no papel do homem. E graças ao Senhor por essas mulheres, porque não fosse pelas mulheres, tudo estaria pior. Mas os homens precisamos nos posicionar e tomar esse lugar e nos portar varonilmente para que o Senhor restaure as coisas e traga normalidade nas áreas que infelizmente têm sido distorcidas. Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Muito bom. Isso é um exemplo, uma ilustração do portai-vos como homens, né? Ele não se portou como homem nem como rei. E essa queda de Davi arruinou o seu reino, né? Que coisa terrível. Ainda assim, o Senhor resgatou e prosseguiu o seu propósito com Davi, mas você vê que houveram consequências drásticas, né? Muito interessante. E a gente mencionou isso ontem, portai-vos como homens, a necessidade que nós, os homens aqui, temos essa grande responsabilidade de nos portar como homens, não como meninos, né? Então a gente viu, em primeiro lugar, precisamos ter compromisso com as coisas do Senhor, as coisas que o Senhor tem dado aqui para Montemor. Todos nós estamos envolvidos, os varões especialmente, com responsabilidade. Em segundo lugar, tomar conselho e fazer tudo na base da comunhão. Quantos problemas assim têm ocorrido, porque parece que é algo muito bom, você vai lá e toma uma decisão. Mas você não procurou cobrir aquilo em oração com seus companheiros e tomar conselho. E sem a gente se dar conta, às vezes podemos tomar uma decisão que aparentemente é um caminho de vida e depois se torna um caminho de morte, né? de problemas. Né? Compartilhei um exemplo que eu recebi essa proposta de ir para Israel. A primeira coisa que eu fiz, além de orar, foi colocar para a igreja orar. Estou orando e tomando conselho com alguns irmãos, especialmente orando aqui. Apesar de ser o irmão mais velho entre vocês, mas eu procuro não me mover sozinho. Tomar conselho dizia meu sogro, quem não ouve conselho, ouve coitado. Não que a gente é alguma coisa, o Senhor é que é um Deus de princípio. Não é pensou você colocar a sua família em risco?
E a gente tem visto isso, não, recebi uma proposta, não sei o que, aí vai. Só que nós não somos do mundo, né? O mundo é assim, né? O dinheiro aumentou R$1.000, R$2.000, seja o que for, uma carreira, você vai. Nós que somos do Senhor, precisamos unir várias coisas para você tomar uma decisão. E nós mencionamos isso ontem, né? O terceiro ponto é distribuir responsabilidade ou serviço. Então a gente vai ter uma escala aí durante os próximos meses ou semanas, irmãos que vão presidir a reunião, irmãos que vão presidir a ceia do Senhor e trazer uma palavra, e também irmãos que vão compartilhar a palavra e outros serviços na igreja, irmãos e irmãs naquelas áreas que as irmãs podem servir. Mas nós consideramos a necessidade de ter uma alteração sobre a ceia, para a ceia não parecer um ritual, só um costume vazio, toda semana. Nós vamos passar a ceiar a cada 15 dias e vamos intercalar. Um domingo vai ser Ministério da Palavra, um assunto mais específico que nós vamos estudar com mais intensidade. Digamos que nós vamos estudar sobre o reino, é só uma ilustração. Então nós vamos se preparar em casa, vamos passar material para os irmãos lerem, as famílias lerem, coisas que podem envolver até os filhos, e quando a gente se ajuntar, então vai ser um cargo específico para estudar a palavra. E no dia da ceia, na hora da mesa do Senhor, os assuntos têm que ser voltados sobre a pessoa e obra do Senhor. Não pode dispersar qualquer assunto. E depois da ceia, sim, aí nós teremos um tempo de compartilhar a palavra e mutualidade, onde todos poderemos compartilhar também uns com os outros. E sobre essa questão de como conduzir as reuniões, que a gente está preocupado que haja mais participação, mais dedicação na palavra e serviço, aí o TIB deu uma sugestão. Então, a gente vai passar a ter momentos de jejum com toda a igreja, que seria a cada 15 dias, o dia da ceia, a gente vem de jejum. O primeiro tempo nós vamos ter um encargo bem específico assim, entre oração e o compartilhar, e a ceia vai ficar para o final, que aí nós vamos entregar o jejum, comendo a ceia, participando da ceia, e é claro, se naquele dia tiver um almoço, nós vamos ter liberdade de almoçar, né? Mas assim, nós vamos ter os pontos específicos que nós vamos passar a jejuar pela igreja, pela família, por as coisas que Deus tem dado aqui em Montemor. E também, independente disso, semanalmente, aqueles que puderem, ainda não temos clareza hoje sobre isso, mas nós poderemos ter algumas causas de jejum, de motivo de jejum, e as pessoas voluntariamente falam, quarta-feira eu posso jejuar até 2, 3 da tarde, ou até meio-dia, ou até às 6, depende da capacidade de cada um, né? Se está bem de saúde e tudo. Será voluntário, mas aquelas causas específicas, se puder cobrir a semana, sempre ter alguém em oração e jejum, será muito bom. Aquele que não trabalha sábado, ou que trabalha em casa, ele consegue separar um tempo para estar orando, alguns momentos para um pouquinho e vai orar, mas a gente entende que o Senhor está nos chamando para um tempo mais específico do ministério da oração e do jejum também. Devemos ter algumas mensagens de ensinamento sobre a importância do jejum. Aquele livro A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, é muito importante. Então nós devemos compartilhar sobre esse assunto. Nós vamos manter a reunião de varões inicialmente uma vez por mês. A gente não quis colocar um prazo muito próximo e falhar. Então a próxima sugestão é dia 15/5, 15 de maio. E o último lugar que nós tocamos é a necessidade de investirmos nas famílias, em nossos lares. Talvez vamos ter... Já começamos a ter mais encargo com os casais, com as famílias. Eu, à parte, tenho aconselhado os homens, a Miriam está com muito encargo com as mulheres, a reunião das irmãs, graças a Deus, tem crescido muito. As próprias cidades onde nós temos passado a reunião de mulheres, o Rio deu 120 irmãs, no Sul também, em vários lugares, e aqui as irmãs, a Rafaela, a Jéssica, enfim, todas estão envolvidas, e a gente espera também crescer junto com as crianças, né? Então temos orientado os pais, gente, em casa, procure, não dá para ser todo dia, mas nunca abandone o tempo de mesa, não deixar que o nosso momento de mesa ou de momentos contraídos seja em torno da televisão. Precisamos ter um tempo de oração, de palavra, de aconselhamento. As crianças serem ajudadas pelos pais a memorizar o seu texto
Quem estiver lendo o livro, igual aconteceu com o Jonathan, o que você está lendo, Jonathan? Ah, estou lendo isso e isso. O que fala? Tá, então você já prepara esse texto domingo que você fala. Ou seja, não faça nada que seja só para você. A vida do corpo é a vida de cuidar uns dos outros. Se outro está te dando algo, ore para que isso seja útil aos irmãos. Então, é muito ruim quando a gente não investe na família, né? E igreja saudável é uma igreja que investe na família. Nós não estamos colocando um peso sobre os irmãos, mas estamos sendo convocados para uma vida normal. Que o normal é a gente ter o mínimo de disciplina, ter disciplina, digo, né? Então, as crianças serem encorajadas a memorizar, os pais têm que ajudar elas em casa, né? Então, tem várias coisas que, se as crianças estão tendo algum dom, algum talento na música, não seja lá o que for, um instrumento ou qualquer outra coisa, como isso pode ser útil na igreja? Como a gente pode ajudar a servir? Né? Então é isso. Quando você estiver lendo uma biografia, uma obra, falar, esse trecho aqui, poxa, eu vou conversar com os irmãos que estão à frente, no tempo da mutualidade eu gostaria de compartilhar. Né? Então, basicamente, foi isso que nós cobrimos na reunião dos homens. Né?